Na reunião passada de obreiros, nós conversamos sobre como ter um ministério frutífero. Nós tivemos como base a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, versículo 2 ao versículo 8. E veja o seguinte, meus irmãos, nós falamos sobre como começar um ministério abençoado e como se preocupar para ter um ministério abençoado. Não é? Quando o apóstolo Paulo diz: a nossa entrada para convosco não foi vã. O nosso ministério para com vocês não foi vão. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 a 8. Depois nós vimos que o obreiro de Deus deve ter ousadia na sua pregação. E vimos que esta ousadia não deve ser uma simples ousadia material, mas deve ser principalmente uma ousadia espiritual. A ousadia espiritual, nós vimos que ela nos leva a não temer as circunstâncias que estão diante de nós no nosso ministério, mas calcados na verdade da palavra de Deus, nós somos encorajados a enfrentar os problemas com serenidade e nos tornarmos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas nós vemos também que essa prudência, essa ousadia ministerial, ela deve ser calcada de uma certa prudência. Aquela atitude de observar muito as coisas antes de tomar uma atitude. Eu esta manhã falei para vocês de uma. Quando a pessoa me mandou um monte de recado, me contando várias histórias sem se identificar. E quando se identificou, me disse: é toda a igreja. Quando eu falei: eu vou na igreja, então, eu disse: não, se eu for ninguém fala. Eu falei: alguém está mentindo. Mas tem um grupo de irmãos. Eu falei: então me dá o nome desse grupo que eu quero conversar. A pessoa volta a fazer contato comigo e diz assim: não, mas o grupo não quer conversar. Eu falei: se não quer conversar, não quer que eu solucione nada. Eu não posso tomar uma posição sem exatamente ter a convicção daquilo que nós estamos fazendo. Que a pior coisa é você tomar uma posição e, tendo aquela posição, você está praticando uma injustiça. Então você tem que ser muito prudente naquilo que você vai agir. E nessa prudência ministerial, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, quando no capítulo 1 de Filipenses, versículos 20 e 21, ele chega a afirmar que o viver dele era Cristo e o morrer era ganho. Então, de acordo com os ditames de Cristo, ele passava a enfrentar o confronto às adversidades. E é assim que nós temos que fazer. Nós também estudamos que a ousadia tem que ser uma ação prudente em prol da causa do Senhor. Nós vimos também que a nossa mensagem não deve ser para agradar a homens. Versículos 2, 3 e 4.
principalmente 3 e 4, a nossa mensagem, a nossa palavra não deve ser uma palavra para agradar a homens, mas uma palavra para edificar a igreja. Nós falamos naqueles pregadores sofistas, aqueles que trazem blandícias, e além de blandícias também ilusionismo naquela palavra que fala, e buscam trazer argumentos falsos, de engano, lucro e tapeação, exatamente para receber aplauso das pessoas. Então, se eu chegar no ambiente para trazer a palavra de Deus, eu não vou evitar aquilo que a palavra fala a favor ou contra alguma coisa. Mas também não vou atacar as pessoas. Eu tenho que ter uma posição balanceada espiritual para dizer todas as verdades exatamente como a palavra de Deus é, e não simplesmente como eu desejo. A Bíblia mostra que nós devemos ter cuidado com os crentes na exortação que falamos com eles. Exortação não é crítica. Muitos de nós confundem exortação com crítica. Exortar é pegar a pessoa junto e fazê-la ver a verdade com amor, com carinho e com dedicação. A crítica, quando ela é construtiva, ela tem um certo valor. Mas nem todos sabem fazer uma crítica construtiva. Uma crítica que edifica. E nem todos sabem receber uma crítica também construtiva. É por isso que o pastor deve conhecer o seu rebanho, conhecer as ovelhas, para poder saber tratar com elas. Ontem mesmo, no culto à noite, houve um impasse aqui na igreja, engraçado. Uma irmã olhou e disse, eu queria que cantasse o hino tal. Aí uma irmã foi cantar e disse, não, eu queria que o pastor fulano cantasse esse hino. Eu acho que a irmã que estava aqui não entendeu o que queria que era o pastor, e ela começou a cantar o hino na igreja. Mas o pastor usou de sabedoria, eu até ri ontem, como ele usou de sabedoria. Ele assumiu o púlpito e disse assim, irmã fulana, aquele hino já foi cantado pela irmã, graças a Deus, o Senhor abençoou. Mas agora eu vou cantar um hino que a senhora gosta também mais, o hino tal. E ela alegrou-se e começou a rir. Começou a rir. Ele cantou o hino, ela saiu alegre, saiu feliz. Uma velhinha da igreja. E a pessoa, quando vai ficando mais idoso, ele tem algumas coisas que parece que ele entende menos, e tem outras coisas que ele entende muito mais. E o idoso, ele às vezes é criador de sebo. Por exemplo, que essa irmã seja não. Vocês estavam aqui, né? Nessa hora já. Entendeu? Então o pastor usou de sabedoria. O Luiz estava nessa hora, até riu aí também, né? O pastor usou de sabedoria e aquela situação foi resolvida. Ele não fez uma crítica à irmã que cantou e também não atacou a irmã que pediu o hino. Ele entendeu como eu entendi. A irmã não ouviu quando dizia, eu quero que o pastor fulano cante. E ele também entendeu isso. Então, muito bom o discernimento que o pastor teve ontem ao dirigir aquele trabalho. Nota 10 daquele discernimento. Eu até vou conversar com ele. Então, nós temos que exortar também não com engano. Modificar uma situação com mentira ou com fraude. A Bíblia mostra que o apóstolo exortou os irmãos através da mensagem do Evangelho, mostrando-lhe as verdades ainda desconhecidas por eles. Porque eu ser crente não é saber tudo. Cada dia você aprende uma coisa. Eu mesmo, quando ministrava quarta-feira, teve uma pessoa que olhou para mim e disse, opa, eu leio a Bíblia a vida toda. Já li esse texto muitas vezes, mas nunca tinha prestado atenção que Jesus falou que se alegrou no Espírito Santo. Então veja, não é que aquela pessoa não lê a Bíblia, não é que aquela pessoa não busca a palavra de Deus,
Mas é que a gente lê e passa despercebido muitas coisas. Quando no estudo de quarta-feira eu falei que o Espírito Santo é tão importante para trazer alegria, que até o próprio Cristo alegrou-se no Espírito Santo. Quem já leu esse texto, levante o braço. Pois é, os que não leram é aquele texto quando Jesus, os apóstolos, os discípulos chegam: Senhor, até os demônios obedecem a gente. E Jesus chega e diz assim: olha, vocês têm que se alegrar, é porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E a Bíblia diz: então alegrou-se Jesus do Espírito Santo e disse: graças te dou ao Pai. O resto vocês sabem, né? E a pessoa que falou isso tem consciência da Bíblia, estuda a Bíblia, discute comigo Bíblia. Mas você vê, disse: eu nunca tinha prestado atenção. Então a função nossa, pastor, é retirar o conhecimento bíblico de onde as pessoas ainda não conseguiram retirar e trazer as novidades da palavra. Não é trazer novidades na palavra, é trazer as novidades da palavra. Para que as pessoas pensem, raciocinem e andem no caminho do Senhor, como o Senhor quer. Então exortar é tentar tirar a pessoa do erro, levar ao caminho certo, isto com amor, com a mensagem da palavra de um modo claro, obedecendo à revelação que nós recebemos do Senhor. Porque um recebe uma revelação menor, o outro recebe uma maior. Por isso que a palavra diz: Deus deu um para pastores, deu outros para mestres e doutores. Mestre é aquele que ensina. Então você pode ter uma grande revelação da palavra, mas Deus, através da sua palavra, a mesma palavra, Ele pode mostrar uma revelação muito mais profunda. É como aquele texto do profeta, que ele entrou na água só os pés. E a palavra entra mais, ele foi entrando, até que chegou a hora que ele tinha que nadar, porque o rio era muito profundo. Assim é a palavra, o mesmo texto. É por isso que nós, pastores, temos que estar estudando a palavra, estudando dioturnamente, para que possamos não estar fazendo besteira, mas aplicando a palavra de Deus. Nós vimos também que devemos pregar com toda a pureza. Pastor, irmãos, existe cada tipo de pregação. Existe mensagens que são trazidas exatamente com fraudulência do Evangelho. Você quer ver um caso de fraudulência do Evangelho? Abra o livro do profeta Oséias. Quando Deus fala para ele: vai a uma mulher adúltera, amada pelo seu marido, e fica com ela. Outro dia saiu na televisão. Qual é o capítulo, pastor? Capítulo? Oséias, Loide, me ajuda no capítulo. Oséias. Qual que você quer? É logo no começo, olha aqui, irmão. Oséias, capítulo 1. Versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Exato, olha aqui, ó. O princípio da palavra do Senhor Oséias disse: pois o Senhor Oséias vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque até se prostituiu desviando-se do Senhor. Mas não tem outro que diz o seguinte: vai a uma mulher amada do seu marido. Esse texto que eu quero. 3 e 1. Capítulo 3, versículo 1. Olha aqui. E esse texto que ele usa. E o Senhor me disse: vai outra vez, que a primeira vez já tinha mandado com aquela, né? A primeira vez é aquela do 1. Agora aqui. E o Senhor me disse: vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu marido e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. O Senhor não está dizendo aqui para ele ir adulterar, não. O Senhor aqui não está dizendo vai e adultera com a mulher. Diz assim: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu marido e adúltera. O que acontece?
Esse cara abriu a Bíblia e pregava na igreja dele, que chegava na casa das irmãs e dizia: olha, o Senhor está dizendo, você é amada de seu marido, para eu adulterar com você. Não, no Rio não. Ele na televisão, no Rio não, eu vou contar uma história para vocês. Eu tirei um pastor da igreja de Bela Vista, porque uma irmã me telefonou e disse: olha, o pastor chegou na minha casa, citou esse versículo e agora está ensinando na igreja. Era do Brasil para Cristo. Eu fui a Bela Vista e substituí ele imediatamente. Isso não acontece muito longe não. Ele lê esse texto e disse: agora chegou a hora, né? Então o que é isso? Eu estou mostrando formas fraudulentas de se usar a palavra. Então nós não devemos induzir ninguém a nada fora da palavra de Deus. Tem que ter a pureza, tem que ser pregado com pureza. 1 Timóteo 3:3 diz que existem aqueles que pregam a palavra por cobiça e por torpe ganância. 1 Timóteo, eu vou até abrir com vocês verem uma coisa. 1 Timóteo 3:3. Olha aqui, vamos começar no versículo 1. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, mas avarento. Não cobiçoso e de torpe ganância. Por que eu estou me prendendo mais na cobiça? Na cobiça e na torpe ganância. Você sabe que tem muitas igrejas que pregam o evangelho do dinheiro, não o evangelho de Cristo. Tem muitas igrejas que são medidas pelo que rendem. Digamos aqui a sede ajuda muitos trabalhos. Mas tem muitas denominações que o trabalho é que tem que se virar e ajudar a sede. Alguns são até, é franchise que chama? É franchise o nome? Alguns até são franchise, são franquias. Tem muitas igrejas, tem programa de televisão, mas na base da franquia. Você quer abrir a minha igreja no local? Eu até não quero saber quem é você. Você tem que ter um número de pessoas que você tem que pagar uma franquia de tanto por mês para poder ter o nome da minha igreja. Eu poderia até dizer o nome, que é gente que tem programa todo dia na televisão. E ainda tem atualmente uma televisão já. Hein? Eu não estou dizendo o nome, vocês é que estão dizendo. Mas é verdade, é. Por que você diz, pastor? Que eu conheci pastores que vieram para o Brasil para Cristo, em outros estados, e me perguntaram: pastor, tem uma franquia? Por quê? Porque a igreja que eu estou, eu uso a placa quando eu posso pagar uma taxa X por mês de franquia. Na época era 5 mil. Hein? Na época era só 5 mil. Era anos atrás. Mas também você tem propaganda na televisão, tem tudo. Né? Tem que ser caro. Brasil para Cristo não é assim. Nós temos ajudado as pessoas, mas não cobramos franquia, né?
Então veja, é um evangelho que a Bíblia mostra que não pode ser por torpe ganância, mas tem que ser voluntariamente. Quando o apóstolo Pedro, no capítulo 1, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Pedro fala do nosso ministério de uma forma muito especial. Veja, ele diz, começa o versículo 1, aos presbíteros que têm entre vós, admoesto-os, eu, que também sou presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem torpe ganância. Nem torpe ganância. Eu tenho que trabalhar para Cristo, buscando exatamente o resultado espiritual. Agora, com o resultado espiritual, vem também o resultado material. Aí vem a bênção. A bênção vem junto, não é? Agora, eu só acredito na bênção quando eu vejo ela na mão. Concordo. A pessoa chega e faz uma promessa bem grande. Eu fico olhando aqui na igreja, que chegou um cara que era muito rico, e disse, eu vou dar tanto para essa igreja, ela vai construir aonde quiser, o que quiser. Ele já morreu. Ali tem a pastora Sulaneide, que um dia chegou para mim e disse assim, olha, no fim do ano, fulano de tal vai comprar uma Hilux nova e vai nos dar uma Hilux. Mas diz que é para nós, não é nem para a igreja, é para nós. Eu falei, graças a Deus, a pastora vai dar de Hilux nova agora. Pastora, já chegou? Você entende como é o negócio? Então eu não me emociono com essas coisas. Eu trabalho com o pé no chão. Não, eu estou mostrando como é o exemplo, que às vezes a gente faz cálculo com aquilo que não chega. E uma pessoa diz, vai acontecer isso. Eu falo, vai. Eu fico me aguentando. Eu fico aguardando. Se acontecer, eu dou testemunho. Tá certo? Tá certo. Agora, nós vimos também que nós não devemos buscar a glória dos homens, mas devemos buscar a glória de Deus. Isso é prudência na nossa vida ministerial. Quando você é chamado ao pastorado, você é chamado para quê? Chamado para ser uma estrela? Você é chamado para ser um anjo nas mãos de Deus. Verdade. Você é chamado para ser um anjo nas mãos de Deus. E agora eu vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui já viram um anjo? O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: eles só aparecem quando Deus manda em uma grande necessidade. Então, quando nós nos tornamos grandes, amém? Quando nós nos tornamos grandes, nós deixamos de ser anjo de Deus. Porque anjo é mensageiro, anjo é servo de Deus. E aqui nós temos, quando o anjo traz uma mensagem, a mensagem não é sua, a mensagem é de Deus. Gabriel chega para Maria, Gabriel chega para Daniel, não é isso? O anjo chega para Gideon, o anjo chega para a mãe de Sansão, para o pai de Sansão. Ele não falava dele, ele trazia a mensagem de Deus. Então o anjo era simplesmente um mensageiro. O pastor é um mensageiro. Ele vai brilhar em Cristo, e Cristo vai brilhar nele. Ele não é artista, eu não olho, irmãos, eu não me sinto bem com esses cultos com os grandes artistas. Que congresso gostoso das mulheres. As nossas irmãs estavam adorando a Deus. Obrigado.
As nossas irmãs estavam servindo o Senhor. Houve presença de Deus nas adorações. Que coisa bonita. Eu não gosto. Digamos, a gente está trazendo Josias. Josias é uma pessoa simples. Apesar desses cantores e cantores famosos aí, um monte de música dele, muitas vezes está passando necessidade e não olha para ele. Josias é um menino simples. É um menino do nosso meio. E você dá a oferta para ele que você quiser. Ele não te cobra. É assim ou não é? Ele não te cobra. Ele não diz se eu vender 1000 discos. Ele não diz eu quero uma multidão. Você chamar ele para cantar na sua casa, ele vai na sua casa e canta. Ele já cantou na minha casa. Glória a Deus. Sentado na mesa comigo. Então você sente que tem pessoas de Deus. Então você viu o congresso de senhoras, não teve estrela. Mas tudo foi uma bênção de Deus. Cada vez o congresso é melhor que tudo. Então nós temos exatamente que começar a repensar muita coisa. Glória de homem. Glória de homem não serve para nós. E nós vamos para a última parte para fazer o encerramento hoje. Tem uma qualidade que o pastor deve ter. Esta qualidade é muito especial. Vamos voltar para 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 7 e versículo 8. E veja bem o que diz a palavra. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda assim as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Aqui o apóstolo diz, irmãos, que ele era brando como uma mãe. Porque a ama que ele fala aqui, você vê que não se refere a criar filhos alheios. Ele diz aqui, antes fomos brando com vós, como a ama que cria seus filhos. Isto é, a mãe que cria seus filhos. Nós devemos olhar para a ovelha que está diante de nós como aquele ou aquela que cria aquela ovelha. Então, quando você cria alguém que ama, quando você cria alguém que ama, é como a ama que cria seus filhos. Você cria alguém que você ama, você cria diferente. E você cria totalmente diferente de qualquer coisa. Então o pastor tem que planejar a criação dos crentes. Como isso? Quando você vai casar, você deve planejar como criar os seus filhos, os filhos que você vai ter, como você vai criar. Você sabe que eu planejei como criar meus filhos antes de casar? Eu peguei o padrão de criação do meu pai e da minha mãe. Eu examinei. Tinha alguma coisa que eu não concordava, não vou dizer que eles estavam errados. Deus me defende de dizer que meu pai e minha mãe foram errados na criação. Mas havia algumas coisas que meu pai e minha mãe faziam na criação e eu não concordava. Eu criei, junto com a Loide, um padrão próprio de criação para os filhos. O pastor deve olhar para a igreja e criar um padrão de crescimento espiritual das suas ovelhas. Padrão espiritual não é só o que é bom para mim, é o que é melhor para a ovelha. Mas dentro do que eu pense, o que é melhor para a ovelha, eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que pensar exatamente como eu vou fazer para aquela ovelha entrar pelo caminho melhor. Glória a Deus. Você sabe que a falta de ensinamento daquele que está à frente pode trazer destruição até para o seu lar.
Eu aprendi isso essa semana com a pastora Noite. Eu mostro coisas para ela, ela não me mostra coisas. E nós vamos crescendo muito na Bíblia. Você quer ver uma coisa? Glória a Deus. Livro de Oséias, capítulo 4. Rapaz, me já abriu em cima. Capítulo 4. Capítulo 6, versículo 3. Vocês conhecem, né? Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Quer dizer, bênção pelo conhecimento. Aí no capítulo 4, e no versículo 6, tem um versículo que eu quero que os irmãos abram a Bíblia, olhem e atentem. Que vocês podem trazer até bênção ou não para a própria família sua. Olha o que diz o versículo 6. O meu povo foi destruído, vírgula, porque lhe faltou conhecimento. Porque rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, o que é que eu vou fazer? Também eu me esquecerei de teus filhos. Meu Deus, que versículo bíblico terrível este. Aqui está falando com os sacerdotes. Nós não somos sacerdotes, mas nós somos aqueles que estamos diante da igreja intercedendo. E a Bíblia diz que se me falta o conhecimento, ou se eu rejeito o conhecimento, o Senhor pode se esquecer dos meus filhos. Eu não vou comentar, só vou deixar o texto para vocês examinarem tranquilamente. Tá certo? Examinar tranquilamente. A gente conversa muito na Bíblia dentro de casa. E quando eu vejo uma coisa, eu levo para ela. Quando ela vê uma coisa, ela traz para mim e a gente vai se edificando. Então nós somos como mães e pais para aqueles que chegam na igreja. É verdade. O dever do pai e da mãe é criar o filho da melhor forma possível. Você, quando cria um filho, você olha para ele e você diz o quê? Você imagina a melhor profissão que você achar que existe. Você diz: o meu filho vai ser isto. Ainda que você não possa ter sido, ainda que você tenha sido uma pessoa muito simples, que por causa do labor diário, você não tenha chegado a uma certa posição. Mas você vai trabalhar, você vai dar o duro, você vai ganhar o pão de cada dia, você vai lutar, sofrer, para que seu filho estude, para que seu filho se prepare, para que seu filho seja criado de uma forma boa. E o seu desejo qual é? Eu quero que o meu filho seja melhor do que ele. Não é essa? Verdade. Sabe que muitos pastores não fazem isso? Muitos pastores têm medo que o crente cresça espiritualmente, não ensina, até sabe, né? Porque tem medo que a pessoa cresça espiritualmente e ultrapasse. Verdade. Posso confessar para os irmãos, sem nenhum recalque. Glória a Deus. Eu quero que meus filhos todos me ultrapassem. Glória a Deus. Eu desejo que cada um dos meus obreiros e cada crente da igreja entenda a palavra muito mais do que eu entendo. Glória a Deus. Eu quero que vocês ministrem muito melhor do que eu ministrar. Glória a Deus. Sabe por quê? Quando o Senhor me tomar, ou quando vocês forem para um local qualquer, vocês estarão baseados na palavra, falando as coisas de Deus, sem nenhuma dúvida. Eu já tenho um orgulho, eu digo agora como Paulo, eu já tenho um orgulho. Domingo mesmo teve um pastor na igreja. Ele está no outro Brasil para Cristo. E ele teve surpresas aqui na igreja, né?
Ele me contou um problema sério que está enfrentando na casa dele. Problema sério. E eu olhei para ele assim, eu chamei as filhas, né? Falei, eu vou chamar minhas filhas para orar por você. E as filhas chegaram perto. Uma chegou e disse assim, o irmão está enfermo. A outra disse, olhou assim e disse assim, não é só enfermidade. Mas o irmão está com um problema na família. Sua mulher foi embora de casa. Deus manda dizer isto. Começou, me baixou a cabeça. Realmente, tudo aquilo que ele tinha me dito ali, naquela hora que nós estávamos ali, ele viu que eu não saí para lugar nenhum, foi falado ali. Só que o Senhor está dizendo isso, que vai fazer isto com a tua esposa e tuas filhas. Vai fazer isso no teu ministério. Amém, Jesus. E eu não tinha entendido, porque quando a gente estava conversando, o Davi chegou perto assim, com aquela cara dele, falou, você quer orar pelo pastor? Ele falou, quero. O pastor se ajoelhou, colocou a mão na cabeça. E fez uma oração que para nós, ele não tinha não tinha nada a ver com aquilo. Mas depois que Deus falou através da menina, a oração tinha tudo a ver com aquilo que ele falou. Uma criança desse tamanho, Deus usou naquela hora. De isso acho que ele não entendia, né, mãe? De início não entendia. Um menino de que? 8 anos, né? De 8 anos. De início não entendia aquela oração. Eu falei, até olhei para o Moide e a gente pediu oração por uma coisa, ele orou uma coisa muito diferente. Mas quando o Senhor se manifestou e trouxe palavras ali antes da oração, nós vimos que tudo tinha a ver com aquilo. Então o que eu quero, irmãos? Se eu não tenho uma visão, vou pedir que Deus dê visão à igreja, Deus vai dar alguém. Amém. O Senhor tem que me dar uma visão ministerial, que eu sou o pastor da igreja. Mas o Senhor pode dar dons espirituais que não me deu, pode dar a você, o dom de curar, o dom de discernir. O Senhor tem que dar para todo tempo os dons que nós temos que ter no ministério. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, entende? Discernimento de espírito, e são dons que o pastor deve ter lutar para ter. Pelo menos esses 3 dons, além do amor e a fé, um pastor deve ter, aquele que está na frente da igreja. Porque senão não vai guiar sabiamente o rebanho. Então a afeição e o amor do pastor deve ser demonstrado. E como eu disse, irmãos, eu me orgulho. Aquele pastor sentado perto de mim, ele me abraçou e disse assim, olha pastor, estou pastoreando há tantos anos. Mas o senhor sabe onde eu aprendi? Foi aqui. Glória a Deus. E viu, a pastora Selma pregou. Sabe o que ele falou? Ele disse, poucas igrejas conservam a palavra e o evangelho como vocês estão conservando a forma de ser aqui. Amém. Glória. Agora diga uma coisa, mesmo ele estando em outra igreja, é motivo de orgulho para mim ou não é? É verdade. Glória. É ou não é? Amém. Quantos estão em outros locais me encontram, sabe, pastor? Eu ministro aquilo que eu aprendi aqui. Eu ministro aquilo que eu aprendi aqui. Agora diga uma coisa, eu tenho ou não tenho que ter orgulho espiritual por causa disso? Glória a Deus. É sinal que a igreja está sendo fundamentada, os filhos estão sendo alimentados. Glória a Deus. Aleluia. Os filhos estão sendo alimentados, então nós temos que alimentar os nossos filhos espirituais com amor. Verdade. Quando eu alimento meu filho com amor, quando eu crio meu filho com amor, quando eu preparo ele com amor, eu preparo para ele ser maior do que eu. Verdade. O que é que a Bíblia diz? Que o velho se senta na porta. E ele é respeitado não é por causa dele, ele é respeitado por causa dos filhos. Não vamos mexer com esse velho não. Ele é pai de fulano. Ele é pai de fulano. Ele é pai de ciclano. Ele é avô de fulano. Não vamos mexer com ele. A Bíblia diz. Então nós devemos criar filhos para ter respeito espiritual. Não é que queiramos palavras de bajulação. Mas nós teremos orgulho com o crescimento dos nossos filhos espirituais. É isso que nós devemos fazer. Eu vejo um menino como Cristiano aqui, pastor na igreja. Eu vejo o Heber aqui também, pastores que foram crianças aqui na igreja. Antônio, pastor, vários pastores aqui, criados aqui na igreja. Você acha que isso não é orgulho, Elias, essas meninas, né? Esses meninos criados na igreja como pastor? Você acha que eu não tenho orgulho disso? Glória a Deus.
Porque eu olho e vejo que eles foram bem criados, então tudo está nudo. Graças. Eles são capazes de continuar ou trabalhar numa igreja, sabe como? Sem medo. Porque eles foram solidificados na palavra, né, Roberto? Criados aqui, nascidos. Outros que chegaram e se adaptaram. Porque aqui tem pastor que veio com outros tipos de trabalho, né? E dessa semana um pastor conversava comigo e dizia, fulano é como um irmão para mim. Dizia, eu pensei que eu não ia se adaptar no Brasil para Cristo. E disse, eu falei para ele, pastor Gideão é meio diferente. Disse assim, eu como ele, eu sou como um irmão para ele. E ele se referia ao Valdo. Eu falei, o Valdo é um homem de Deus. Ele disse, eu sei que é uma pessoa obediente. E ele é meu irmãozão. Aí virou, olhou assim para mim. Aí sabe o que ele disse para mim? Domingo passado eu preguei na igreja. E o pastor falou assim, mas como essa pregação? Ele disse, essa pregação eu anotei em um dia de ceia que o pastor Gideão estava pregando. O pastor da igreja é muito meu amigo, né? Aí quer me convidar para fazer uma série de estudos lá na igreja. O que é isso? O que é isso? A pessoa cresce espiritualmente. Você tem ou não tem alegria? Então você tem que ser um pastor que prepare a alegria para o dia de amanhã. Glória a Deus. Você tem que ser um pastor que trate com as ovelhas como um pai trata com os filhos. O pai trata com os filhos corrigindo, mas também amando. Você tem que tratar desta forma, corrigindo, mas amando. Corrigindo com amor. Não é palavra seu. Não. Vai devagar. Vai devagar. Tá certo? Vai devagar. Ora com aquela pessoa. Orienta. Porque você não é dono com aquela pessoa. Tem quebrantos como uma mãe. Você tem que ter a afeição de pastor. Olha o versículo 8 como é que fala. Meu Senhor. Glória a Deus. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados. Afeição, relacionamento. Não, esse irmão eu falo com ele. Este irmão eu não suporto ele na igreja. Irmão, que é isso? Tu é o pastor desse irmão. Tu é a pessoa que Deus colocou para cuidar dele. Ele é meio peralta. É tua obrigação consertá-lo em Cristo. Se o Senhor colocou contigo, é para você tirar os carrapichos dele. E para tirar o carrapicho, às vezes ele se fura. A gente talvez não sabe o que é carrapicho, né? Você vai tirar um carrapicho, eu pelo menos que eu não pego um carrapicho, eu pego uma faquinha, então o negócio passa a ser na roupa. Porque já furei muito meu dedo com carrapicho. Então Deus colocou aquela pessoa para você instruir, para você guardar, para você orientar, para você fazer aquela pessoa crescer espiritualmente e materialmente. Então tem que haver da nossa parte exatamente este desejo. Eu tenho que ter desejo por um número muito grande de pessoas, tenho, mas eu tenho que ter desejo que aquele grupo seja um grupo ensinado na palavra de Deus. Glória a Deus. Ensinado no amor de Deus, guardado no amor de Deus, exatamente para que a pessoa possa crescer espiritualmente como o Senhor Deus quer que cresça. Amém? Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. O senhor viu que... Desliga aqui, ó. O senhor viu que a Igreja Batista reconheceu agora o ministério feminino pastoral?